Olá, pessoal, voltamos com mais um Taço Conta, o nosso podcast que conta tudo para vocês. Bem, eu gostaria de pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube e, claro, também o TikTok. Hoje a gente está aqui mais uma vez, porque é o que é bom, a gente repete, com a Dani Rodrigues 3 vezes. Ela está já aqui, já está super em casa, né? A Dani, como vocês já sabem, é especialista em comunicação. E a Dani, complementando e continuando todos os assuntos que ela trouxe hoje, a gente vai falar de networking, né, Dani? Isso então, conta aí. um pouquinho pra gente, Dani, o que você pretende falar. Fala um pouquinho de você, né, pra quem não te viu ainda. Fala você mesma aí, se apresenta. Muito legal, muito obrigada mais uma vez, Cat. Eu aqui no podcast com a minha Cat preferida, Carla Tasso, e é a terceira vez, falei que eu tenho direito a pedir música, tá? É verdade. Tem que ter música, né, pra gente poder colocar aqui a terceira vez, que é sucesso de audiência. Eu sou jornalista, amo essa parte de marketing, principalmente marketing de relacionamento, e já tem um tempo que eu venho estudando essa parte de imagem, né, de marca pessoal e da parte realmente de você construir essa sua imagem hoje, principalmente no digital, que é onde todo mundo está ali, né? Essa presença digital é muito importante. E como é que você constrói, então, conexões? E aí entra o network, né? O networking, que é você realmente fazendo na prática, criar essa rede de relacionamento, mas antes você tem que realmente entender quem é você. Então, quando eu fui estudando quem realmente eu era, o que eu gostava de fazer, eu fui captando essas conexões para montar a minha rede aí de negócios. Não, e bem legal, né? Dani, porque assim, é legal esse conhecer você, porque tem que ter que rede você quer montar, né? Isso. Então, quais são os tipos de redes que você quer montar, quais são os tipos de relações que você quer ter, porque esse ambiente profissional, esse ambiente social que a gente vive, você tem como você escolher isso, né? Porque vai ser de acordo com o que você é. Então, às vezes, a pessoa vai acrescentando gente, montando redes, né? Se perde. E se perde. Então, você é até um exemplo, né, Carla? Você criou realmente um network muito efetivo, de sucesso mesmo, mas porque antes você definiu bem o caminho que você ia percorrer, o nicho não de é fácil, mercado né? que Assim, você ia entrar, né? E não é fácil, Dani, porque você precisa se entender. Na realidade, muita gente pensa muito em seguidor, né? Quando a gente fala aí de rede, vamos pensar assim dessa rede, desse online, né? Quanto mais seguidores você tem, as pessoas ficam muito vidradas nisso. No entanto, nem sempre os seguidores retransmitem aquilo que você posta. Nem sempre quem te segue é quem curte aquilo que você posta. Quem acompanha, né? realmente o seu trabalho. Exatamente. Né? Então, e aí, de repente, você está construindo uma rede que não é a rede que vai ser uma rede pronta ali, né? Que vai te servir para o seu propósito, porque né? você coloca o foco em quantidade, o foco precisa ser em qualidade, né? Isso eu tenho realmente visto aí na prática, que a eficiência desse network está nessa qualidade. Porque assim, não adianta eu ter 50 mil seguidores, mas o engajamento está sendo com 1.000. Então, quem são esses 1.000? É aí que a gente precisa começar a trabalhar. E você vai realmente formando também conexões, a parte de trabalho, a parte de amizade, você vai, mas é necessário deixar bem claro logo de início que network é troca. Né? É negócio, é desenvolvimento. Por isso que o LinkedIn é muito bom, né? Para essa questão de engajamento, muito, né? Muito. E você profissional, tá ali, né? Tô falando. E você tá ali fazendo uma troca, que às vezes alguém tá te oferecendo uma vaga, ou você tá oferecendo um serviço, você tá oferecendo um produto ali, um curso, alguma coisa. Então, network é troca. Tem que ser bom para os dois lados. Ah, mas e se eu não tiver dinheiro? Não foca em dinheiro, foca no que você tem para oferecer. E quando a gente faz aqueles, como é que fala? Quando você, não é tão caro, né? Quando você impulsiona, não é tão caro na realidade, não. Porque se você se você focar num determinado grupo, não fica caro. É que muitas vezes a pessoa quer impulsionar para Deus e o mundo, né? E aí você perdeu o foco. Então, assim, quem é o público que você quer atingir? Mas, Dani, achei legal, assim, a gente fazendo essa introdução aqui, né? Você colocou 3 coisas bem importantes, né? Que antes de network, a gente tem que falar primeiro de imagem, questão de humanizar, marca pessoal, marketing de relacionamento. Fala um pouquinho por que esses 3 são importantes da gente conhecer antes de entrar efetivamente no networking. Quando a gente vai entrar no mercado, todo mundo vende alguma coisa. Você já nasce se vendendo, você já nasce se comunicando, não tem como. Ou chorando, ou gritando, ou abrindo o olho, ou fazendo cara feia, você está se comunicando, está pedindo alguma coisa, vendendo alguma coisa. Já é assim.
E aí a gente precisa entender que imagem eu quero realmente deixar no mercado, que grupo eu quero trabalhar e como que eu vou me posicionar. A gente já falou sobre isso aqui, acho que no primeiro podcast, e isso é super válido, que eu venho trazendo isso e venho estudando, porque se eu não entendo quem eu sou, o que eu quero fazer e onde eu quero chegar, eu vou ficar atirando para todos os lados. E uma hora aqui tá legal para mim, eu vou aqui, outra hora é para cá que tá legal, eu vou para cá. Mas você não fideliza, né? Eu não fidelizo. E eu realmente não sei ainda o que eu posso oferecer, porque eu tenho que definir. É que assim, porra, quando você tá numa definição, por exemplo, igual eu trabalho numa área específica, né? Então, a gente na TASSO, a gente é curso e é contabilidade, consultoria e auditoria para um determinado segmento. Então, eu tenho uma facilidade maior, porque o meu objetivo é atingir aquele segmento. Isso né? aí. E aí a gente foca, a gente dá notícia, a gente gera informação para essas pessoas, mesmo não sendo só daquela área. Então, né, pegar um valor econômico, mandar no grupo de clientes notícias ligadas à área deles, pegar os podcasts, encaminhar coisas que também não é só de construção que o cara entende, ele tem que entender de outras coisas. A economia então a gente, como um todo. A gente vai compartilhando. Mas na hora de eu usufruir da rede social ali, esse retorno realmente ele faz toda a diferença, porque as pessoas conhecem a gente através daquilo, né? Porque elas procuram lá na internet e elas conhecem. O LinkedIn tem sido uma ferramenta bem interessante para essa área empresarial. Eu acho que o networking ali, você trazendo uma marca pessoal, trazendo uma imagem, ele é legal no LinkedIn. É, porque você já cria, a partir dessa sua imagem, que você já definiu quem é você, em qual nicho de mercado eu quero atuar. Ah, porque a contabilidade é muito ampla, mas você definiu a sua área que você quer estar trabalhando. Aí você cria estratégias assertivas. Isso é fato, não tem como você E as pessoas ficam meio perdidas, né? Porque, tipo, você vai lá, publica uma hora uma coisa, outra hora você publica outra, daqui a pouco... Mas é porque também... Qual é a linha dessa pessoa? A questão depois que vem a presença no digital, do marketing, no marketing digital, é que as pessoas querem fazer, porque a Carla está fazendo, eu vou fazer também. Ei, a Carla é de um nicho de mercado, ela já definiu a imagem, a marca pessoal e a marca da empresa. Você é igual a ela, atende os mesmos clientes? Não, então você não tem que ser igual. A gente segue alguns padrões de ações ali que vão dar engajamento e que, por exemplo, o Reels, a questão de vídeos, de depoimentos, de você fazer essas coisas que estão dando engajamento, que tem retorno do algoritmo ali das ferramentas. Não, mas não fazer a mesma ação. Não, sim. Aí você cria uma coisa específica para você. A comunicação até me falou assim, Carla, porque eu fiz uns videozinhos, né, coisa pequena, né, eu acho... para explorar um pouco mais o TikTok, assim, né? Porque eu falei, não, dançar é demais pra mim, né? Mas até porque até não seria tanto, entendeu? Mas cantar, então, nem se fala, né? Mas assim, eu fiz um videozinho do questão do trabalho, né? Saindo de manhã pra chegar até a empresa, aqueles ali. Ficou muito legal. Aí depois até fora do estado. Tava em São Paulo. Aí depois eu fiz o outro, quando eu fui fazer o treinamento lá em Israel, entendeu? Aí os meninos falaram, Carla, faz o videozinho, aí eu fiz. Mas uma coisa legal que eu achei interessante foi que a comunicação falou bem assim, não se obrigue a fazer. Isso aí. Tipo, não se obriga, porque você precisa fazer com, tipo assim, se identificar com aquilo, ser natural. Então, ser verdadeiro. Isso. Então, porque as pessoas curtem muito. Então, a gente teve várias curtidas, teve muitas visualizações mesmo. Eu nunca imaginei que seria tanta. Foi mais de 260 visualizações, foi num sábado. Muito legal. A gente foi num sábado, mas assim, me deu ideia do nada, acho que eu vou fazer isso hoje. Aí eu fui meio saindo do hotel, depois entrando no táxi e fui mandando todos esses pedacinhos pro Michel. E Michel, meu Deus, de onde você tirou essa ideia? Eu falei, põe música tal. E deu certo, mas assim, foi muito natural. E essa questão, assim, desses vídeos, você acha que isso faz parte, assim, de você identificar uma marca? Porque isso não desmerece aquele conhecimento técnico nosso, né? Mas gera uma imagem mais descontraída. Com certeza, porque assim, o que a gente hoje foca também nesse estudo do marketing digital, de você trabalhar esse plano estratégico para essa área virtual, digital, você tem que ser o mais natural, verdadeiro possível. Pessoas querem ver pessoas. É muito legal você ter um visual, uma imagem bonita, uma foto bonita, porque é isso que atrai. Mas quando eu vejo você saindo do hotel, entrando num táxi, eu olho e falo, dá curiosidade, né? Não, eu olho e falo, a Carla é igual a mim. Ela é vida real, é gente como a gente. Ela e a gente quer ver isso com todo mundo, né? Então, assim, eu tô tomando café, a gente tá tomando um café, a gente adora café, podia ter um vinho aqui, né, gente? Daqui a pouco acho que vai começar a ter nesse podcast, tá? Mas, assim, é gente da gente. Então, pessoas querem ver pessoas, a gente não pode nunca fugir disso. A gente tem robô, tem algoritmo, tem tudo hoje nessa tecnologia que cada vez avança mais.
Mas quem está por trás? Quem está por trás da sua marca Tasso? Carla Tasso. Então, a gente precisa te ver. É isso que eu tenho falado. Eu não sei gravar vídeo. E eu vi que você deu um treinamento esses dias agora sobre essa questão toda de imagem. E a gente teve uma menina aqui para falar de branding pessoal, né? Acho que foi a Daniele. Daniele também, né? Foi a Daniele ou a Cíntia? A minha xará? Cíntia. A Cíntia Dias falou sobre o branding pessoal. E eu achei, assim, tão interessante a abordagem, sabe? Foi totalmente complementar aquilo que você vinha falando. E a primeira frase que ela falou foi a primeira que você falou agora, parece que combinou. É tipo assim, quem é você? Você né? tem que entender. Então, esse aspecto que você falou bem assim, você sabe o que você é, quem te conhece e quem você quer conhecer, que você botou, né? É porque network, quando a gente fala de network lá, no final, quando você vai falar muito, você fala assim, gente, network é o seguinte, não é o que e como. O que eu vou fazer e como eu vou fazer. Não é quem. Quem eu conheço que pode me ajudar a fazer. Então, no final que pode contribuir, né? Porque network é troca. Eu tenho um podcast, Carla Tasso tem um podcast. Ela já começa a pensar quem eu vou convidar para vir aqui para falar sobre isso. Você vai pensando em pessoas. E é dessa rede que você criou que você vai trazer, porque você tem confiança, é de credibilidade, sabe falar. Não, vai e é verdade mesmo. Então, assim, a gente precisa contribuir, né? E essas coisas todas, agregar. E essa agregação, network por ser troca, verdadeiramente a palavra é essa, né? Ou seja, você vai trocar. Então, quando a gente fala assim, eu vou para um evento porque me dá um puta network, mas eu vou para isso, né? Porque eu não vou para isso. E o que você tá deixando lá e o que você tá trazendo? Porque é legal você falar isso, que as pessoas vão para os eventos, pegam um monte de cartão de visita. E aí? Coloca na gaveta. Perde, né? Porque depois, cadê aquele cartão? Eu tinha um cartão. Porque não grava, às vezes tem gente que deixa ali no papel mesmo. Mas e aí, você está fazendo que tipo de troca? Você foi para aquele evento, você entregou o seu cartão e pegou um cartão ou você só pegou? Você conversou com a pessoa para saber se te interessa? Você buscou realmente entender quem estava lá e o que você pode oferecer para aquelas pessoas? Porque se eu falo de contabilidade na área de construção civil e imobiliária, eu vou lembrar de quem? Tasso. Carla Tasso. E assim, é muito legal isso, porque esse network, o Brasil parece grande, mas o mundo é pequeno, né? A gente tá em Vitorinha, Vitorinha. Não, também é pequeno. Eu tive uma reunião hoje de manhã com um cliente e na sexta-feira a gente estava conversando no telefone. E ele falou bem assim, Carla, você conhece o Alan? Aí o Alan? Aí eu, que Alan, gente? Eu falei assim, aí ele, Alan, que tava com você em Israel. Eu, gente, não é possível. Não, de onde o meu cliente conhece esse contador de São Paulo? E aí ele falou, não, porque a gente tem um grupo de empresários no Brasil que a gente se encontra e tal. E o Alan é coordenador do grupo. Olha que mundo pequeno. O Alan me viu ele marcando comigo uma reunião e falou, a Carla é sua contadora? E aí o Alan tava comigo lá em Israel, cara, assim é muita coincidência. E eu falei bem assim, hoje, e agora, antes de vir pra cá, eu tava com a Renata. Santana, que tá em Portugal, falando com a Renata. E a Renata, eu conheci um sistema de auditoria daqui de Portugal. Eu falei, como é o nome do cara? Ela falou, Gil. Eu falei, eu conheço, manda um abraço pra ele lá. Não, mentira. Eu falei, conheço, já comprei o sistema dele. Então, assim, essa rede, ela, Carla, eu tô formando a minha rede. E a Renata falou exatamente o que você tá falando aqui. Eu estou formando a minha rede de relacionamento aqui em Portugal. Então, eu tô aqui, tô estudando, que agora ela vai fazer a graduação lá. Algumas matérias de graduação lá. Pra ela entender realmente pra ela poder fazer a prova. Para ela fazer a prova. E ter o registro lá, Eles exigem uma quantidade de matérias. E para ela ter o registro lá, ela tem que fazer a graduação, que legal. Algumas matérias. E aí ela foi numa feira lá da área que ela trabalha. Então, assim, é isso, né? Isso que você falou. Ela foi numa feira de granito lá, veja. Ela tem cliente de granito aqui. Então, o que ela fez? Já é a área que eu trabalho. Então, já era que eu trabalho. Eu tô aqui em Portugal, eu tenho clientes no Brasil que exportam, né? Então, tipo, isso. Vamos fazer conexões. É isso. E é um network mesmo. É network. Então, assim, network dá um pouco de trabalho. Primeiro que você tem que realmente definir quem é você, o que você quer fazer e onde você quer chegar. Desenha isso, coloca num papel, cria depois um mapa mental com palavras-chave ali, que você vai falar essas palavras que me definem, são meus valores, e você vai criando esse mercado ali, que é o seu primeiro momento. Naquele primeiro momento é o seu mercado, né? É aquele nicho ali. Para depois você ir entendendo com quem eu vou falar, porque não adianta eu falar com todo mundo. O linguajar não é o mesmo, Não né? é o mesmo e outra. Eu tenho que começar a criar a minha rede de com quem eu quero fazer negócios. Exatamente, Dani. Aí vou fazer uma outra pergunta, né? Que você botou aqui. Network vale mais que dinheiro? Então, vamos lá.
e se é possível desenvolver essa rede. A gente foi no evento, a gente se encontrou no evento de mulheres empreendedoras. Do Sebrae, maravilhoso. Maravilhoso. Não tem nada a ver com a minha área, mas é uma outra rede que eu posso criar, onde tem mulheres que empreendem. Ou seja, eu posso aprender mais com essas pessoas, porque eu posso ver comportamentos empresariais. É minha visão aqui, leiga, tá? Tá certo. É minha visão de leiga. Eu posso entender comportamentos empresariais que eu poderia utilizar dentro da minha empresa. Pô, de repente, essa pegada aí, ela não é nada a ver com contabilidade, a menina que estava lá do meu lado. Mas, de repente, o jeito que ela administrou, a forma quando ela conduz algum processo internamente, isso pode me ajudar, Carla, né? Como empreendedora. Então, também tem isso. A gente pode ter mais de uma rede com conexões diferentes, mas com objetivos diferentes. Então, aquela rede ali, ela é uma rede de aprendizado, de troca, de empreendedoras, de nichos totalmente diferentes, mas que vão lá, então, se conhecendo, porque compram serviço. Não, e porque compram serviço, igual a menina que eu fiz o painel lá, ela foi lá e me deu o folder, né? Porque ela é questão do melasma, né? E eu tenho. Aí ela, Carla, vou te dar aqui, que você me falou que tem. Toma, tá aqui meu folderzinho, me deu o folder pra marcar com ela. Eu vou marcar. Mas assim, já foi uma forma de eu, quer dizer, já é um nicho de serviço que me interessa. Isso aí. Então também me fez ver ali que a gente pode ter redes. Outras possibilidades. Ó, eu vou participar agora desse Mulheres Histórias de Vida. Tem umas pessoas da igreja aqui de Vila Velha que estão fazendo eventos de café da tarde em sábados, de tarde, assim, com mulheres e com um público bem específico, tipo assim, X mulheres. Muito bom. E aí eu fui convidada para fazer parte, para contar a minha história, né, nesse grupo. Aí eu aceitei, ela já tinha me chamado outra vez, eu ia viajar, não podia, eu aceitei. O que elas fazem? Elas estão criando uma rede de mulheres que estão contando as suas experiências para elas se ajudarem. Sabe assim? Mulheres que têm para se ajudarem, entendeu? E é uma outra rede, mas naquela rede ali eu posso encontrar, por exemplo, pessoas que, querendo ou não, vão estar ligadas à minha área. Eu posso oportunizar coisas para essas pessoas, entendeu? Então, eu acho que nós precisamos nos conhecer, né? Mas a gente também não pode se fechar para o mundo de network quando você tem grupos que vão também te dar crescimento. Na verdade, olha só que bacana isso que você está falando. A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, o que você vai fazer, aí você inicia esse network, essa construção de rede ali, essas conexões. Só que depois você vai vendo que daqui vão surgindo outras possibilidades e que você também pode estar ali naquela rede que estão sendo criadas, né? Essas outras conexões. Então você vai, porque você tem como fazer troca. Você começa a observar... Continua trocando. Você não está indo só... Que é aquela história que as pessoas às vezes falam, mas estou indo lá, só vem a mim. Né? Não, gente, tem a troca. Talvez você não perceba no primeiro momento, mas é aquele negócio. Você tem que estar aberto. As pessoas têm que entender isso, né? Porque, igual eu falei no início, não é foco em dinheiro. Por isso que você colocou, né? Vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Sempre bato nisso. Vale mais que dinheiro. Porque, assim, essa rede que você está criando... Você pode ter trocas de várias formas, troca em serviço, troca em produto, troca de indicações. E aí é você que vai definindo isso. Que não necessariamente vai converter em recurso financeiro para você, mas isso pode te dar outros benefícios, né? Outros benefícios que em todos os momentos, o final vai ser financeiro, você vai ter retorno sim, isso é fato. Gente, a gente é muito imediatista, né? Eu ia falar, você quer retorno para amanhã. Por exemplo, vamos voltar, a gente estava falando aqui o curso que eu fiz há pouco tempo sobre isso. Você teve lucro? Praticamente eu não tive lucro, mas eu também não tive prejuízo. Mas olha a visibilidade, olha as conexões. Você teve 17 pessoas te vendo, te ouvindo. Participando, que multiplicam, que estão lá agora comigo nas redes sociais, que eu tô junto com elas, que a gente vai fazer um trabalho de parceria de divulgação do serviço. Então é isso, a gente tem que ir entendendo esses retornos, essas pontes que estão sendo aí construídas e que isso vai dar um resultado. Sim, e que você pode fazer de qualquer lugar, né, Dani, hoje em dia, né? Você pode estar lá... Você vê a Renata. Continua dando curso, continua trabalhando aqui. Só que dá um pouquinho de trabalho, você tem que estudar, você tem que analisar. Tem fuso horário, né? 5 horas de diferença. E outra coisa, Cat, que é importante a gente falar, que eu acho que isso é super válido. A gente precisa entender que eu sozinha não consigo. Você sabe disso. Sim. Se você for falar do seu início, de tudo aí, do seu network, como é que você construiu, sozinha você dá o primeiro passo, porque você tem que olhar isso. Mas às vezes hoje, e é isso que eu gosto também de colocar, até para você entender quem é você não consegue. Porque não é fácil olhar pra gente, por quê? Eu gosto hoje de fazer análise fofa lá.
Coloca para mim forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Tem que Você sabe como é que chama isso lá na Argentina? Análise foda. Eu acho é que verdade, é verdade, é verdade. Lá no mestrado, a gente viu teoria foda umas fodas vezes, entendeu? Vezes. Porque um professor vinha lá, aí ela é representada por uma vaquinha. Aí você tinha. A gente comprou até uma mascote vaquinha lá no mestrado. Aí, tirando foto com ela. Lá chama-se de análise foda. Aí cada F tem um significado, a outro que é as oportunidades, ameaças, fraquezas. Forças e fraquezas. E as pessoas não querem falar de fraquezas. Porque mas a fraqueza faz parte para você crescer, né, na realidade. E às vezes eu não consigo olhar para minha própria fraqueza, então tem que ter o network ajuda nisso. Muito, muito. E aí eu começo a trabalhar o que eu tenho que melhorar para potencializar as minhas forças e não perder as minhas oportunidades. Por isso que você falou, né, Dani? É o investimento que você faz hoje vai colher frutos lá na frente, Lá na frente. Esse network é uma construção de hoje para um futuro que não é tão próximo que amanhã, mas é um futuro que você já está construindo. E hoje também as coisas não demoram tanto como antigamente, né? Porque antes, quando a gente começou, por exemplo, você demora anos, né, para as pessoas te verem, né? Então, anos. Hoje em dia está tudo muito rápido e as pessoas também estão muito ansiosas, elas querem velocidade. Elas querem imediatismo. Aí vem a importância, Carla, sobre a questão da marca. Quando você entende a sua imagem, esse propósito ali, a sua essência, que eu gosto de falar hoje em essência, que é esses valores mesmo, é mais profundo. A Cíntia fez um diagnóstico aqui de mim. Pois é, ela falou bem assim, legal. A gente precisa de 7 segundos para identificar uma pessoa, ela falando aqui no podcast. Então você, por exemplo, cabelo cacheado já demonstra que você é mais alegre. Você não tem aquela sobriedade, aquela coisa. Então ela falou bem assim, Carla, a gente julga as pessoas nos primeiros 7 segundos. A primeira impressão. A primeira impressão. Você já olha pra pessoa inteira, assim. Aí ela falou, quando eu te vi, eu vi isso, pensei nisso, aquilo outro. Ai, meu Deus. Aí ela falei com ela, olha o que você vai falar. Ela falou assim, não, vi. E é verdade, às vezes é isso, né? Esse simbolismo, assim, Sim. Que é, assim, o que você representa. Então, esse simbolismo visual, que hoje que é a questão do brand, né? Que as pessoas têm dificuldade de entender, que é importante. Faz muita diferença. Que é a sua marca. Por exemplo, hoje você está da cor, entre aspas, da sua marca. Que vocês têm usado mais essa cor laranja. Tem usado mais. Mas isso tem esse Até me perguntaram sexta-feira, quem fez sua paleta de cores? Eu falei, eu mesma. Gente, mas vale super a pena fazer, tá? E quando você realmente cria essa marca pessoal, é isso, é você criar esses links que tem a ver com você, que você vai criar um nome da sua empresa, ou é o seu nome, e você vai trazendo uma história. A gente já falou de storytelling aqui, que é criação de história, contar história. Eu preciso contar história. As pessoas querem saber um pouco da sua vida empresarial, então eu tenho que contar história. Eu vou criando a minha marca. E aí as pessoas, elas meio que não têm paciência, né? Elas não têm muito tempo. Nosso tempo também de concentração, não sei se eu já falei isso aqui, são 8 segundos ou 9 segundos. Que eu consigo ficar muito concentrada. Então, por que a gente faz um podcast assim, tão descontraído? Não, e descontraído, rindo, não sei o quê. As pessoas querem isso, porque senão elas vão mudar. Senão elas mudam. É por isso que você falou, né? A gente tem que ter um desenvolvimento, né, de todo esse processo, né? Fala um pouquinho sobre isso, Dani, desse desenvolvimento, dessa adequação. Você vai se adequando. E eu acho bacana quando as pessoas falam assim, mas eu não sou boa para vídeo, eu não sou boa. Ok, ninguém nasceu bom para vídeo, para falar, e assim, eu que sou da área de comunicação também tenho minhas dificuldades, eu também vou ter algumas coisas que eu não consigo fazer, é normal. Câmera é sempre câmera, gente. É natural, né? A gente tá com 3, 4, 5 câmeras aqui. A gente fica sem saber às vezes para onde olhar e tentando ser o mais natural possível, mas é um trabalho de desenvolvimento, é um processo. E aí a gente vê o seguinte, se a pessoa, a Carla, não é o exemplo, porque a Carla é boa em tudo, ela fala muito bem, grava podcast bem, grava vídeo bem, escreve bem, ela tem essa noção visual das coisas que chamam a atenção, mas você tem que pedir ajuda, e aí se a pessoa não é bom para gravar mas vídeo... eu fiz curso de redação empresarial. É por isso que eu falo que dá trabalho. Dá trabalho. Dá um pouquinho de trabalho. Eu fiz curso de etiqueta empresarial para aprender a me portar. A questão da paleta Senac, de cores. Entendeu? Fiz também. Que é a imagem, esse trabalho fiz de imagem. Mas você tem que trabalhar isso. E aí você começa. Vamos começar a fazer foto. É que na verdade é assim, tudo isso. Então, é que isso a gente tem dificuldade de enxergar que a gente precisa. Então, por exemplo, você mudar um guarda-roupa. Quando você quer vender uma imagem tem toda a diferença, né? Não é você mudar você, mas você mudar a forma.
Se eu quero ser vista como empresária, eu tenho que ter uma determinada postura que eu não poderia ter no meio dos meus amigos. Você decide. Entendeu? Eu vou te contar um case meu. Eu decidi que o meu Instagram agora vai ser o meu Instagram empresarial, a Dani Rodrigues. Eu vou criar uma marca Dani Rodrigues. E aí, agora eu posto tudo no meu Instagram? Não. Não tenho mais como. Ele vai ser o meu Instagram. Você vai começar a desenvolver isso? Ele vai ser o meu perfil institucional. Então, agora eu tenho que entender o que eu coloco nos stories, o que eu coloco no feed. Por quê? Porque me falaram pedindo ajuda, quem foi estudar a minha imagem e para criar minha marca, que para que eu vou criar uma nova empresa? Já tem lá, né? Para que eu vou criar uma empresa se eu sou a minha empresa? Se a minha eu marca já vem trabalhando, né? como Dani Rodrigues. Então, vou criar a Dani Rodrigues, já existe. Mas agora era um perfil fechado, pessoal, vai virar um perfil aberto, institucional. E aí é uma criação de marca, é uma criação de uma imagem diferente. E eu vou trabalhando isso. E como você é da área da comunicação, né, Dani? As suas postagens podem ser mais leves, mais né? Leves, e mais descontraídas. Eu vou trazendo... Né? Você pode trazer coisas pessoais que você pode postar, porque estão ligadas à comunicação. A imagem. A network que a gente está fazendo aqui igual hoje. Essa questão de trazer conteúdos com dicas, que é outra coisa que as pessoas gostam muito, porque você tem que fazer as pessoas salvarem lá seus conteúdos. Então, traz coisas que vai me ajudar na minha vida do dia a dia. Mesmo você Então, vou começar a postar minhas culinárias, hein? Ué, mas tem gente que realmente... Eu cozinhando em casa. Mas... eu não vou postar o prato pronto só, não. Vou postar eu fazendo. Eu acho é o seguinte, Carla, as pessoas querem ver isso. A gente sabe que querem isso, tem um engajamento, isso tem um envolvimento. Você tem que transformar esse seu conteúdo de chefe, porque ela também é chefe, tá, gente? É multi essa mulher. Você tem que transformar isso num conteúdo para as redes sociais, entendeu? Mas é difícil, né? Mas não é assim, não é o que você está falando. Não é você montar a sua rede... Dá um pouco de trabalho. Esse processo, esse desenvolvimento de virar uma marca, de você criar realmente essa imagem e começar a fazer network, não é tão simples, mas é necessário. Então, eu fiquei até curiosa que você colocou aqui, né? Que você está falando desse processo de melhorias. O caso, você falar o case do seu pai, né? É, porque assim, o meu pai, eu sempre admirei muito o quanto meu pai sabia fazer network, que realmente ele dava troca, que não era em dinheiro, mas meu pai dava troca em trabalho e indicações, porque a gente recebia muita coisa que as pessoas, pela simpatia, pela essa coisa que eu puxei muito isso do meu pai, tá, gente? Desculpa, mas é assim, né? Desculpa, eu sou assim. Mas eu não sou Gabriela, não, tô evoluindo, hein? Mas essa questão de construir relacionamentos, de ser dali, brincar, ter essa comunicação muito fácil, eu puxei muito do meu pai e ele tinha isso. E aí a gente ganhava essas coisas por exemplo, quando a gente foi comprar a nossa casa, ele teve ajuda de pessoas lá da empresa, e ele dava em trabalho, ele dava indicação, ele estava ali presente. Era network, eu tenho que reconhecer e a gente precisa entender que onde a gente mora, né? Você está ali onde você mora, né? Você faz o tempo todo, onde você trabalha, né? As pessoas estão criando um pequeno negócio ali, estão abrindo, e não olham para onde elas estão. Aquela frase assim, gente, é aquela frase assim, você deixa a porta aberta por onde você passa, né? Isso aí. Né? Mas e eu sempre falo também, né? O universo devolve. Se você constrói relações positivas, networks, porque tem os networks negativos também, né? Então, se você constrói... você já vai deixando para trás. Deixa para trás. Você constrói relações positivas, você tem de retorno o resultado positivo dessas relações. Então... é bacana hoje, eu tenho falado isso com algumas pessoas também, selecionar esses contatos que você já tem. Quem realmente são meus contatos para esse tipo de ação? Quem são meus contatos para esse outro tipo de ação? Porque você já sabe, na hora que precisar, com quem realmente que eu falo. Você tem listas. E outra, faz contato de vez em quando, manda uma mensagem, agradece alguma coisa que você fez em parceria. Olha, eu respondo... Dá feedback, então, retorno. Eu acho que isso é uma... Eu até falo, o pessoal lá da comunicação da TAS, falo, ó, quem vai lá no YouTube perguntar tem que responder, entendeu? Tem. Então, falo com o Kézia, com o pessoal, tem que responder, porque você tem que demonstrar para a pessoa que você tá vendo o comentário dela, A gente já né? falou sobre isso aqui, como é que está seu engajamento. Que é esse engajamento, né? Então... E aí as pessoas precisam entender que engajamento é network. Sim. As pessoas estão ali. E as pessoas conversam com você. A rede social, ela não é fria, né? Na verdade, ela é bem aquecida. E é você que faz esse aquecimento continuar, ou manter, ou subir.
porque você não pode deixar esfriar. Então, por isso que eu falo que você tem que entender que aquela análise também dos dados que estão ali. Quem são essas mulheres? A maioria são mulheres que estão ali como seguidores. Quem são essas mulheres? Começa a entender que você pode, de vez em quando, pegar essas mulheres para trazer como depoimentos. E olha que legal, fazer um trabalho diferenciado. A gente vai fazer uma coisa diferente esse ano, que assim, no Outubro Rosa, né? Eu falei, Kézia, vamos fazer lá pela Tasso, né? Vamos fazer uma palestra, uma live de 20 minutinhos à noite com alguém da área de saúde para falar essa questão do câncer de mama. Aí a Kézia mandou até o tema. Como é que vai ser, Kézia, mesmo? A Kézia, ela fica sempre nos bastidores aqui, gente, mas ela tá aqui antenada aqui. Qual que vai ser? Esclarecer todas as dúvidas sobre mitos, né? Sobre o câncer de mama. Ela botou aqui, ó, mitos e verdades sobre o câncer de mama. Que legal. A moça vai falar, né? Doutora Fabiana. Então, a gente vai ter uma live no Insta da Tasso, ao vivo, às 19 horas, nesse mês, para falar dessas questões. Assim, é uma coisa que eu nunca fiz. Mas, por que você vai fazer isso? Eu falei com o Kézia, eu acho que a gente tem que ter... Já que se a gente está no processo de fazer coisas diferentes, né? Então, uma empresa de contabilidade vai fazer uma live para explicar para as pessoas, né, essas questões que eu acho importante, né? É saudável, social, é saúde. É social e é saúde. Então, assim, querendo ou não, isso vai gerar um network. Vai, porque olha só, depois a Kézia deve saber quantas mulheres vocês têm lá no Instagram da Tasso, mas com certeza tem muitas mulheres que seguem porque você é um exemplo, porque elas se inspiram em você. Então, é muito interessante e é isso que eu falo, dá trabalho, dá, porque você tem que pensar em coisas diferentes, porque você tem que sair dessa caixinha, da zona de conforto. Parece que tá tudo indo bem, mas eu tenho que sempre ter algo para chamar atenção, para ser criativo. E é difícil sair da caixa, tá, Dani? Você até colocou aqui, interação e engajamento é network? É network, é por isso que... E esse network é onde você sai da caixa às vezes, porque dependendo de um comentário, dependendo de um direct ali que você recebe, você vai tendo ideias. Ouve o que as pessoas estão falando ali. E se você começa a interagir, elas vão falar mais com você. Você colocou também essa questão de entender quem são os concorrentes. Porque as pessoas, e aí a gente ouviu isso lá no evento do Sebrae, né? A gente ouviu isso, eu achei muito bacana, que as mulheres têm muito disso, né? Porque quem são minhas concorrentes, eu não quero nem olhar, ou quero ver só para fazer tudo Ela diferente. Até comentou sobre sonoridade, lembra? Pois é, gente, vamos trabalhar juntas. Olha a gente aqui, nós somos de áreas diferentes, mas a gente está trabalhando juntos. E por que você não pode trabalhar junto com outros contadores? Pode. Eu até vi hoje que tem mercado para todo mundo. Que você está buscando contadores parceiros. Isso é fantástico. Inclusive, a gente tem que postar nas redes, em todas as redes novo, porque é isso, a gente não tem problema nenhum você ter um contador parceiro, escritórios de contabilidade, e que pode ser de qualquer lugar do Brasil, não precisa ser Espírito Santo. Isso é muito legal, e é essa história da gente poder realmente olhar para o mercado e entender o seguinte, eu tô aqui, eu quero trabalhar com isso aqui, com quem eu posso pedir ajuda a Carla Tasso? Não, Carla Tasso é minha concorrente. Mas Carla Tasso está aqui no mercado há muito mais tempo. Ela tem outros contatos que não vai prejudicar ela se ela me ajudar. Jamais. E o que eu vou oferecer em troca? Que é network. O que eu posso oferecer em troca? Não, então, é isso. Eu acho que a gente está buscando realmente parceiros e realmente vão vir pessoas, né, empresas de contabilidade para trabalhar em parceria com a gente. Eu acho que isso é bom. Porque quando você amplia, você ouve mais opiniões e você diversifica a possibilidade dos clientes de poderem ter outras pessoas. Outros atendimentos. Para você não ficar focado só nas pessoas que estão hoje. E eu acho que isso é bom, né? Eu acho que isso é bom. Isso é bom para quem está atualmente junto. Entender que não é único, né? Isso. E para quem puder entrar sabendo de como a gente é, das exigências que a gente tem, do padrão de qualidade que a gente atende e quer continuar atendendo e quer melhorar o cliente, que eu acho que isso é importante. E esse network que a gente pega de outros empreendedores, eu capto muito as coisas assim, Dani. Eu acho que a gente falta um pouco disso para quando eu vi que você botou aqui participar em evento, curso. Eu acho que falta um pouco disso para quando as pessoas vão nos eventos. Então, realmente está ali com presença. Você não está ouvindo nada do que as pessoas estão falando ali e você não sai daquele negócio, parece que você não... Você passa 2, 3 dias, parece que você não viu nada. Não, você foi para aí, assim, eu você foi pra aí. Tô aqui, pegar o certificado. Cair aqui. E tem tanta coisa que a gente pode... Palavras, às vezes, frases. Eu dei uma palestra no Rio sobre lideranças contábeis. Isso é outro tema super agora. Dei uma palestra lá. E assim, gente, tinha uma senhora lá que ela falou assim, Carla, eu precisava ouvir isso.
tava Sempre precisando vai ouvir ter. isso. Então, assim, uma pessoa que tem muito tempo de mercado e ela não é do Rio, eu acho que ela é de Santa Catarina pelo sotaque, ela é do Sul. E aí eu tava conversando com ela na saída, eu falei, nossa, eu precisava ouvir aquilo que você me falou, tava faltando isso, porque a gente sabe que a gente precisa fazer, mas alguém Tem que precisava dar falar pra um gente. puxão de orelha, E assim, eu tem fiz que cutucar. dinâmica, então foi super legal. Mas foi uma palestra diferente do jeito que eu costumo fazer. Porque quando você tem um tema mais assim, igual comunicação, Aham, liderança, você consegue explorar coisas que na técnica você não consegue fazer, né? Porque é muito técnico. Então, como eu tive a oportunidade de falar sobre liderança, eu tive a oportunidade de falar sobre tudo isso, sobre as redes sociais, né? E sobre a importância da gente se relacionar nos eventos. Essa Porque as pessoas marca, têm né? que aproveitar isso. Eu vi que você colocou, né? Que você precisa estar presente ali, entendeu? Porque as pessoas hoje falam muito da presença digital. Ah, como é que é? E realmente você tem que ter essa presença digital, que é o nosso mundo hoje, esse metaverso que está aí. E eu fico brincando que daqui a pouco todo mundo vai ter um chip, que, né, que a gente vai entrar e sair dos lugares, que a temperatura, que eu vou dizer a hora que eu quero café, que você vai receber uma mensagem ali sem eu falar, entendeu? Então essas coisas vão acontecer, eu até acredito, mas a gente ainda vai ser humano. Vai. E a gente precisa entender que E você falou isso, a né? gente Fazer a precisa se diferença. relacionar e ser diferente, porque a gente é único. Eu sou única, você é única. Eu dei esse exemplo, eu falei que cada um tem uma digital. Cada um tem uma digital. Fantástico. Ninguém é igual. Eu falei bem assim, ninguém é igual, Não, porque mas cada um tem sua você digital. pode me falar, existem 2 números de CPF iguais? Não. Não existe, gente. Nós somos únicos. E a gente nasceu para ser um ser social. Eu gosto muito de falar isso também quando eu falo de network. Eu nasci para ser um ser social. O ser humano é um ser social. Então, qual é a nossa dificuldade de se relacionar? Ah, porque eu quero ser igual a Carla. Porque não, calma. Eu quero ser igual a Dani, eu quero fazer o que a Dani faz, eu quero não. Eu sou a Dani, você é a Carla. E aí, é a história de quem sou eu, como é que eu vou trabalhar essa minha imagem, como é que eu vou trabalhar onde que eu vou atuar. E vem cá, como é que vai ser a Dani lá em Portugal? A gente vai dar continuidade nisso aí? Com certeza, eu quero fazer todas essas consultorias com olhar até para o europeu. Dá para fazer de lá, né? Dá para fazer de lá e eu vou trazer essa parte da cultura europeia, e sabe, Dani, da comunicação na Europa. Vendo Renata, é uma oportunidade gigantesca lá, né? Eu também tenho certeza disso. Eu acho que você vai ter... Como você também tem esse dinamismo, né? Eu acho que essa coisa é bom, né? Você tem uma vantagem de a gente ser um pouco mais solto, assim, né? Porque você consegue entrar e sair das coisas, né? Com mais deixar facilidade. Portas abertas. E você consegue com mais facilidade. Você não sofre tanto, entendeu? Porque quando a pessoa é mais fechada, ela sofre mais. É porque ela tem medo, né? Exatamente. Ela tem os bloqueios de como que é essa história. Mas por que tem esses medos? Porque eu fico olhando que eu tenho que ser igual fulano, porque fulano faz assim, eu não vou saber fazer. Faz do seu jeito. Quando eu falo de oratória, porque eu quero falar igual fulano. Não, você vai falar com a sua voz. A sua voz é sua. Não dá pra falar com a voz da Carla Tasso, gente. Eu brinquei sábado no curso. Até porque minha voz é horrível, é rouca. Não, eu brinquei com a Grazi. Que eu falei, gente, ninguém nunca vai ter o tom da voz jamais, da Grazi. Jamais, então, da Grazi impossível. Porque ela fala baixinho, ela já fala alto. Entendeu? Se tiver no 5, volume 5, é como se fosse o 20 do nosso. Então, a gente tem que entender isso. Não dá pra ser igual. Eu vou brincar com ela, mãe, vou falar, Grazi, olha só, mandaram um recado pra você. Lá na esquina estão ouvindo a sua voz. E é uma figura, mas assim, ela aprendeu que voz faz diferença, postura faz diferença, imagem faz diferença. Os locais, né, gente? Que você frequenta, com quem você fala. Eu falei, Grazi, você é da área de desenvolvimento profissional, então você tem que focar em desenvolvimento profissional, em palestrante. Quem está fazendo palestra lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá no Pará, isso, né? Começa a entender esses conteúdos, começa a entender quem são as pessoas, porque isso é network. Porque você tem que focar no que você está fazendo, isso né? Aí. Foi isso que você quis dizer para ela. Isso também vai ficando muito mais fácil, Cat, a questão dos concorrentes. Quando eu entendo realmente, porque senão todo mundo é meu concorrente quando eu entro no mercado. Se eu entro de qualquer jeito, querendo resultado... De qualquer forma, né? Não, agora se eu entro já entendendo o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, eu tenho concorrente sim, mas eu tenho também parceiros. Mas o mercado é enorme, gente. E você começa a olhar para eles como parceiros, como essa história verdade, que você está fazendo. A gente não tem concorrente, na realidade o que a gente tem são pessoas que prestam o mesmo serviço de forma diferente. De forma diferente, porque ninguém é igual. A gente agrega nessa troca, entendeu? Aí. Isso a gente vai agregando. Então, a gente vai, essa questão, igual você falou de Portugal e de tudo, eu vejo assim, eu tô criando a minha marca,
colocando minha imagem aí realmente, criando esse trabalho todo aqui de consultoria, porque eu posso fazer isso de qualquer lugar do mundo. Sim. E lá eu vou ter uma visão muito maior da Europa e do Brasil, do mundo e do Brasil. E aí fica mais fácil de trabalhar. Além de que você vai estudar, né? Eu vou estudar. Então, isso é o que a gente fala, dá trabalho, dá, porque você tem que estudar. Isso é legal. Você também colocou uma coisa que eu gosto muito, que é amar o que faz, né? Porque se a gente ama o que faz, eu acho que é consequência tudo que você colocou embaixo, né? Se você ama, você nunca para de se atualizar. Consequentemente, você mentaliza, né, o planejamento e que você vai colocar a sua marca em evidência. Então, fala um pouquinho sobre isso, Dani, essa questão da gente amar o que a gente faz, para que a gente possa aí ter uma estabilidade, aí você conseguir realmente fazer um planejamento, né? Isso vem junto com você entender realmente o que você quer fazer e você tirar o foco do dinheiro. Porque, assim, quando você tira um pouco esse foco do dinheiro, todo mundo precisa ter lucro, todo mundo precisa realmente ter essa parte financeira sendo desenvolvida em movimento. Mas quando você decide quem é você, o que eu vou fazer, é porque você vai amar aquilo. Você vai fazer o que você vai amar, você vai tentar realmente colocar um foco. Vou ter que fazer um pouco de tudo? No início, às vezes, sim. E é assim empreender, né? A gente já sabe disso, você sabe disso muito bem. E demora, né? Por isso que a gente precisa entender a questão do desenvolvimento, do processo. Eu falei isso com a Simone. Que a Simone saiu, né, da empresa que ela trabalhava e agora está dando consultoria numa área assim, de planejamento estratégico, né, tá fazendo coach. E aí ela conversou, Cat, como é que é essa questão de empreendedorismo? Eu falei, é difícil. Não é fácil. E demora. Você acha que você vai ter o resultado, tem a questão da valorização no Espírito Santo, que é muito complicado, né, de quem é de casa. Então, eu falei com ela, e eu já tinha conversado com ela que ela ia passar por tudo isso. E ela é da área humana, né, ela é da área de recursos humanos. E você veja, para ela agora vivendo, né? Ela tá sentindo na pele. Então, eu sempre falei com as pessoas, empreender não é fácil, mas manter-se empreendendo é mais difícil ainda. Porque quando a gente está falando aí de network, tem tudo a ver com empreender, né? Mas manter-se o tempo todo empreendendo é muito difícil. Que é se atualizar constantemente, é necessário isso. Se você ama o que você faz, você vai encontrar dificuldade. Mas dificuldade você vai ter mesmo não amando o que você está fazendo. Fazendo alguma coisa que você não gosta vai ser difícil, vai ser mais difícil. Então, você tem que amar o que você faz, e aí é nesse primeiro momento que você vai definir realmente o que você vai fazer, por onde você vai caminhar. É que tem um brilho, né? Quando você ama o que você faz, tem um brilho no olho, né? E quando você vai fazendo essa rede, construindo esse network, você vai encontrando pessoas que vão te ajudando e que você pode ajudar, porque o bacana do network, é o seguinte, o que eu sei fazer e com quem que eu posso falar. Não é só quem eu conheço, eu tenho que entregar alguma coisa e todo mundo tem alguma coisa para entregar. Você falou a questão da humildade, aí você colocou algumas qualidades que a pessoa precisa ter, né? Ser sincero, verdadeiro, né? Na parceria. Porque isso também vai para a presença no digital hoje, para o network. Você tem que realmente ser verdadeiro. Você tem que mostrar o que você fez, você tem que mostrar seu dia a dia. Você tem que mostrar o que você faz ali, porque não é só o glamour. Eu não posso não, que o pessoal vai ficar meio doido. A Kézia já até olhou de lado ali, melhor não. A Kézia já olhou pra gente aqui, melhor não. Você acorda 5 horas da manhã, vai pra academia, depois você volta da academia, chega na empresa... Mas você sabe que você tem um grupo que vai te seguir por conta disso aí, tá? Porque eu não dou conta, tá, gente? Eu acho totalmente desnecessário, mas o melhor momento do sono, o povo tá indo pra academia. Mas, não, assim, e posta foto rindo, né? Do lado do personal de manhã. Pô, aí eu falo com ele. Humor. Não, aí eu falo com ele assim, ó, você sabe que eu não venho aqui pra pegar peso. Eu venho pra te ver, pra gente conversar, jogar conversa fora. Então, se botar muito peso, eu vou faltar amanhã. Aí ele começa, aí eu falo mesmo. Falo, Flávio, ó, eu venho aqui hoje. Se eu ficar dolorido, eu não volto amanhã. Amanhã, tchau. Entendeu? Eu não volto. Então, põe leve. Aí ele fala, tá pesado? Tá ótimo. Mas tá leve. Mas eu não vim pra pegar peso. Não, eu só vim pra te ver. Eu vim pra te ver, conversar, jogar. O pessoal fica olhando pra gente, que eu falo besteira com ele o tempo inteiro. E o pessoal fala que esses dois são dois doidos, né? 6 horas da manhã estão rindo de quê, gente? Por isso que eu falo. Que esse povo tá rindo? Mas acho o máximo isso, gente. São as prioridades e cada um é cada um, que a gente tá falando aqui. Ninguém é igual e que bom, né? Que bom que ninguém é igual. Então, essa questão de você ser sincero e verdadeiro, a humildade, que é uma coisa que pro network é muito importante, tá, Cat? Você tem que realmente ser humilde.
Porque vai ter hora que vai parecer que você está dando mais do que você está recebendo. Mas você tem que entender que você está construindo relação, conexão. Então, isso é começar, isso é entrar no mercado, isso é você agora que está indo nesses grupos de mulheres empreendedoras, que para mim isso é fantástico. É que assim, eu não sabia que tinha tantos, gente. É que está começando, esse movimento está começando bem forte, tá? E vai parecer de início que você não está tendo nada de retorno, porque você vai falar assim, gente, mas para mim não faz diferença participar ou não. Mas você vai começar a ver o quanto vai ser bom. Esse, Dani, é o segundo, né? Vou até fazer a propagandazinha aqui para ela, porque ela é top. A Kátia, ela já foi minha professora de Pilates, né? E ela é professora da Luana hoje. E assim, ó, Café Mulheres Cristãs Empreendedoras. Momento de ouvir histórias inspiradoras, de fazer novas conexões. É o slogan delas, né? Oportunidade para o fortalecimento da identidade da mulher que empreende em todas as áreas da vida. Então, achei bem legal. Estou fazendo questão de participar num sábado de tarde. Eu acho que a gente também precisa se doar um pouquinho algumas coisas. E eu gostei muito do projeto. Mas sempre vai ter uma troca, você pode ter gostei muito do projeto, achei o projeto arrojado, assim. Porque você tirar mulheres empreendedoras de casa no sábado de tarde, que é o momento que você quer descansar, né? Aquela coisa. Aí eu falei, Kátia, eu vou, né? E achei, para donas de casa também, né? Achei bem legal. Dani, essa questão, a gente já falou das parcerias, né? A vez da collab entre as marcas. Porque é isso que a gente tem visto quando a gente fala até dessa questão de você olhar concorrentes, mas o que está acontecendo aí, que é collab, é uma nova forma das marcas fazerem parcerias de uma falar da outra, a outra falar da outra, e isso vai só aquecendo o mercado e todo mundo vai se fortalecendo. Entendi. Na realidade, você meio que divulgar a marca de quem está agregando parceria. Às vezes que parece concorrência, uma marca de sanduíche dando desconto ou fazendo alguma parceria com a outra marca de sanduíche, e isso vai acontecendo. É que as pessoas vão se vendendo, né? É isso. A gente precisa entender, para a gente deixar uma frase aqui, que network é tudo. Ninguém fica sem fazer network, não tem como. É igual você nasce se comunicando. Você tem que fazer network para se manter no mercado. Tipo, bateu, não chorou, filho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas às vezes a comunicação é não verbal, que é a história de quem não tem a mesma postura da gente de ir lá, de falar, de fazer, mas você tem sempre alguma coisa para oferecer. Começa a entender, por isso que a gente tem que entender quem sou eu. Eu gosto de bater nisso, porque às vezes você não precisa ser, gente, assim... porque ser introspectivo não significa que você não possa fazer network. Sim. Na realidade, você é mais fechado e você tem outras formas de se comunicar e de fazer o network, que não são essas, igual a gente está fazendo aqui, que a gente tagarela mesmo, a gente vai para todo quanto é lugar, faz treinamento, mas você vai ter outras formas de fazer, né, Dani? Porque você também pode. Você tem essa questão toda de produção de conteúdo, seu olhar mais observador, você está ali pesquisando, porque tem pessoas que foram feitas realmente para ler, para pesquisar, para estar ali tem muito o dom mais para aquilo, né? Analíticos em cima de dados ali, né? Essa parte hoje que vem aí, Data Science, de Power BI, de tudo isso, tem gente muito específica para estudar isso, que é diferente da gente. A gente pode olhar, tentar entender, mas tem gente que vai analisar. No meu caso aí, eu já preciso de um network que é contratar. Eu também, porque eu sou de humanas. Não, quem acha que contabilidade é de exata é sacanagem. Nesse caso, eu também sou de humanas. É isso aí. Mas é por isso que todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem o seu papel. Sempre vai ter alguma coisa para você trocar e colocar ali. E aí você tem que começar a observar como que você vai fazendo, construindo essa rede. Mas network é tudo. Não tem como você viver sem network. Nem na sua vida pessoal. Dani. Você começa hoje, eu falo que depois de uma certa idade, você começa a pensar o seguinte: não quero fazer novos amigos, quero só manter os que eu já conheço, que é mais fácil, né? Mas não tem como, você sempre vai conhecer alguém diferente, e aí você tem que criar uma conexão. E aí você vai criando essa rede. A Rê falou hoje, manda um recado pra Milza, fala que eu tô chateada com ela porque você me traiu com ela. Viajou, né? Ela viajou. Eu falei, calma, daqui a pouco eu tô em Portugal, que eu falei que eu vou pra lá Eu falei que vou pra lá provavelmente em fevereiro, né? Estaremos lá então. Vou fazer outro curso. Muito bom. Aí eu falei com ela, a gente precisa de oxigenada, né? Acho que o network é isso, né? Se a gente oxigena a nossa rede, a gente melhora, a gente cresce como pessoa. Eu acho que as pessoas também precisam entender isso. Você cresce o negócio e você cresce como pessoa, porque você conhece pessoas diferentes, que todo mundo tem algo para agregar para você. Todo mundo. Exatamente pelo que você falou, por a gente ser único. Então alguém sempre vai ter, e eu sempre falo, né? Pega o que é bom, o que é ruim, você deixa de lado.
Só pega o que é bom. Não, mas você começa a fazer esse filtro aí, você começa a desapegar depois, quando você já está mais firme nessa rede, construindo essa rede, você começa a desapegar, deixar para trás quem realmente não vale a pena, ou que para você, naquele momento, não faz diferença. Não faz diferença. E é o que você falou lá atrás, quando você criou uma rede sua, que já está ali, que você está indo no mercado caminhando de boa, você começa a olhar para os lados. E aí você começa a ver outras possibilidades. E outras oportunidades, E outras né? oportunidades, que é o que a gente trabalha na análise. Então, gente, vocês estão vendo aí, né? Dani tá falando aí do network, oportunidade, ameaça, humildade. Olha as palavras que a gente tá usando. Fortalecimento, presença. Muito bom, Dani. Feedback, porque network também, feedback, né? Retorno. Que eu falo por isso tem que ser humilde, né? Porque a pessoa só quer receber elogio, né? É a comunicação assertiva também que a gente fala, né? A pessoa vai lá e te dá bom dia, aí você dá bom dia, aí a pessoa não fala mais com você, e aí depois fala assim, não, porque Carla não me responde, mas é melhor, Carla então, que é dominante, o perfil dela é totalmente dominante, né, aí você já tem que falar com Carla Tasso bem assim, bom dia, quero falar com você sobre o podcast, que horas eu te ligo? E ela vai te responder assim, sim. Ok. Pode me ligar a qualquer hora, entendeu? Mas assim, a gente vai entendendo que network também é isso. É você entender com quem que eu tô falando, questão de perfil comportamental, é verdade. Comunicação assertiva, a imagem, a marca. E isso que você tá falando é tão importante, gente, porque assim, quando a gente tá no meio empresarial, eu tenho, sei lá, 20 clientes que eu lido diariamente. Então, cada um, eu não mudo, mas cada um eu lido de um jeito diferente. Isso aí. E tem que ser assim. Porque eu tenho que aprender isso. Então, acho que isso é muito importante. Então, tem pessoas que eu sou mais incisiva, tem outras que eu não tenho essa necessidade, porque pega rápido. Tem outras que é eles que vão dar a palavra final. Exatamente. Então, você tem que saber o momento de recuar. E isso não é fácil. Não, né? Então, um trabalho, é o processo. É o desenvolvimento de um processo. E eu vou te falar, passar isso para outros é mais difícil ainda quando você quer ensinar, porque é uma coisa que você tem que tomar umas cacetadas para aprender, entendeu? Você vai então, cair. O que você falar, como falar, porque network, o relacionamento, a gente passa por isso, né? Você vai aprender, é natural. As pessoas vão aprender isso, que o network, por ser troca, você aprende o que você não deve fazer. Quando você começa a fazer essa rede. Muito bom, Dani, ter você aqui de novo. Muito bom falar com você. Eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais agora, novamente. Minha rede social, deixa seu recadinho sobre network. Por favor, @ADaniRodrigues, com 2 S no final. E eu estou à disposição aí para fazer esse trabalho de consultoria de imagem. Estou realmente colocando agora meu nome para dar treinamentos aí, também em grupos, em empresas, para falar um pouco sobre essa parte de presença no digital, de criar a marca pessoal, que as pessoas acham, mas é a marca da empresa. Não, é a minha marca. Todo mundo é um cartão de visita. Então, a gente precisa entender quem sou eu, fazer todo esse trabalho com essas forças que eu posso potencializar para que eu possa realmente, no LinkedIn, outras nas redes sociais, criar a minha marca pessoal. Então, eu estou à disposição para ajudar empreendedores, empresas, mulheres empreendedoras, para que a gente possa crescer junto, porque, assim, é uma ajuda, tem que ser uma troca e que a gente possa ir trocando e se fortalecendo aí. Que bom. Então, gente, já ouviram o recado da Dani, mais um tema muito legal que ela trouxe aqui pra gente, networking, né? Então vamos ouvir, vamos curtir, fazer comentários, né? Mandar os recadinhos aí pra Dani. Curtam as nossas redes sociais, né? Nosso LinkedIn, nosso TikTok. Deixem seus recados, sugiram temas e a gente volta aí no próximo podcast.